queridos, vamos então à correção dos nossos exercícios, né, de pontuação. Vamos lá para a letra A da nossa questão. Quando um navio está prestes a afundar, as pessoas entram no bote salva-vidas na seguinte ordem: crianças, idosos e, por último, o capitão. Gente, quando um navio está prestes a afundar, é o momento em que se dá a minha ação, né? Se é o momento em que ela se dá, isso é um adjunto adverbial de tempo. Todas essas frasezinhas, expressões que começam por quando, tá? Elas têm na ordem direta, né? Por regra, que vir no final da frase. Se elas forem deslocadas para o início da frase, como está sendo feito aqui, ó, tá? Elas têm que ser separadas por vírgula, tá? Então, isso aqui é uma oração adverbial deslocada do final para o início da minha frase. Coloquei circunstância, tempo, modo no começo da frase, separo por vírgula, ok? Depois disso, as pessoas entram no bote salva-vidas na seguinte ordem. Ó, na seguinte ordem. Que ordem? Vou explicar qual ordem é. Coloco 2 pontos. Explicação. E aí, eu começo a enumerar a ordem, né? Estou enumerando crianças, idosos e, por último, o capitão. Estou enumerando, separo por vírgulas, ó. Crianças, idosos. Ah, mas por que essas 2 vírgulas aqui não são enumeração também? Porque eu intercalei uma expressão explicativa aqui, o por último, tá? Se eu intercalei um elemento, ele deve ser colocado entre vírgulas. Na sequência, matei um homem, diz Milha. Gente, o que seria? Sempre pensem na ordem direta da frase de vocês, tá? Como escreveria esta frase na ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Milha diz, matei um homem. Se eu invertir, tá? Se eu puxei esse matei um homem lá pra frente, eu vou separar por vírgula, ok? O mundo todo vivo tem grande força, a força de um inferno. Ó, eu disse que tem uma grande força e expliquei que força é esta, ok? Por isso, os 2 pontos ali. Um professor solteiro e jovem começou um namoro. Gente, aqui eu tenho um elemento intercalado, tá? Se eu dissesse, um dos professores começou um namoro, vocês entenderiam a frase, né? Então, isso aqui é uma explicação a mais que eu acrescentei, tá? Nesse caso, essa explicação é um predicativo, porque traz qualidades. Então, uma explicação intercalada ali, né? Ela vai ser colocada entre vírgulas, ok? Neste caso, um predicativo. Qualidade. Predicativo significa qualidade, tá? Não era alfabetizado. Não podia, pois... Gente, aqui, ó, o uso do ponto e vírgula, que é aquela pausa mais longa que eu falei pra vocês, tá? Lembram que eu falei que eu tenho que finalizar uma oração para separar ela por ponto e vírgula de outra oração que eu vou começar a escrever? Eu poderia colocar ponto final aqui, ó, não era alfabetizado, ponto. E aí, letra maiúscula, não podia, portanto, também poderia fazer isso, tá? Mas eu não quis, porque eu achei que era um período curto, que tinha correlação entre o que eu ia dizer nessa frase e na próxima, então eu coloquei uma pausa mais curta, coloquei um ponto e vírgula, ok? As minhas orações são independentes entre si, essa aqui finaliza o sentido dela, né? Mas tem uma correlação entre elas, ok? E ainda, né, eu tenho o meu pois aqui, que é uma oração, aquela, né, conjunçãozinha que eu desloco, não podia, portanto, tá? Pois, aí eu coloco ela entre vírgulas, ok? F. O amor, por exemplo, é um sacerdócio. Gente, essas expressões exemplificativas aqui, tá?
explicativas, exemplificativas, todas elas vão ser colocadas entre vírgulas. Tudo que eu intercalar na minha frase, eu vou colocar entre vírgulas, tá? Então, tem um elemento intercalado ali. Ou vocês também podem pensar, é uma expressão exemplificativa, já coloca entre vírgulas, que já sabe que é assim que se faz. Misael tirou Maria Elvira da vida. Instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura. Manicurar, né? A gente costuma dizer manicure. Então, vamos lá, gente. Aqui, Misael tirou Maria Elvira da vida. É uma frase completa. Sujeito, verbo e complementos, né? 2 complementos. Maria Elvira e da vida. Complementos aqui, verbo, meu sujeito e meus predicados. Tá na ordem direta, não coloca vírgula, tá? Aí coloca vírgula aqui para separar da próxima oração. Ó, fechou o sentido aqui dessa oração, vou colocar outra oração. Instalou-a num sobrado no Estácio. Pronto, instalou, verbo, quem, ela, onde, num sobrado no Estácio. Não tem o sujeito aqui, porque ele já foi citado, tá? Ele tá oculto, né? Mas eu sei, tá subentendido quem é, instalou quem, ela, os complementos na sequência, a ordem direta também não precisa separar por vírgula, mas eu tenho 2 orações, separo uma da outra, tá? Vírgula. Pagou o médico. Ó, Misael pagou quem? O médico. Ordem direta, oração, separo também. Todas são orações intercaladas, tá? Uma oração na sequência da outra. Dentista, ó, pagou aqui, o verbo tá, pagou o médico, pagou o dentista, pagou o manicure. Gente, aqui eu tenho aqueles elementos, né, de mesma função sintática, todos substantivos, médico, dentista, manicure, tá? Eu tenho uma enumeração, então eu separo esses elementos que eu tô enumerando por vírgulas, tá? A política não é uma ciência, mas uma arte. Lembram que eu falei do mas, do entretanto, do portanto, né? Se tá no meio do período, a vírgula vem antes, tá? Tá escrito aqui oração sindética, gente. É outra forma de explicar, tá? As orações que tem síndeto, o síndeto, essa palavra que liga uma oração na outra, é esse mas aqui, a conjunçãozinha de vocês, tá? Quando eu tô ligando uma oração sindética com a outra, eu vou colocar a vírgula antes por causa desse síndeto aqui, tá? Mas também vocês podem pensar dessa forma que eu falei, antes dessa conjunção, né, que tá ligando, antes do mas, do entretanto, do portanto, todas essas conjunçõezinhas, eu coloco a vírgula antes, se for no meio do período. Sendo no início, coloco depois. E, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. Gente, olha esse se aqui, tá? Orações que começam com esse se indicam uma condição. Condição sempre vai ter de vir depois. A ordem direta me diz que eu tenho sujeito, verbo, complementos e mais outros complementos, né? Que isso aqui, esse se a montanha, seria a condição para que acontecesse. Ele tirou daqui e puxou lá para frente. Então, oração deslocada separa por vírgula, ok? Eras muito, eras todos e nunca eras ninguém. Gente, eu tô enumerando também, tá? Ó, eras o que? Muito. Eras o que? Todos. E nunca eras ninguém. Se tiver repetição, assim, tá? Eu tô trazendo, né, várias orações intercaladas, tá? Então, eu tô separando por vírgulas. Bom, meus queridos, é isso. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Um abraço.